A Lava Jato já foi definida na mídia internacional como uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição para os brasileiros. Uma bênção porque revelou o esquema de corrupção que existiu nas entranhas da Petrobras. Mas, por outro lado, a operação devastou a economia e comprometeu a democracia brasileira. Uma presidente caiu, outro foi preso e impedido de disputar a eleição em 2018. E um terceiro chegou ao poder com a ajuda da principal estrela da operação, que depois ganhou o cargo de ministro da Justiça. Tudo porque a Lava Jato criou a tempestade perfeita que levou a política nacional ao colapso. Nos últimos 5 anos, a Petrobras recebeu, por meio da Lava Jato, um ressarcimento de 4 bilhões de reais. Mas perdeu cerca de 4 vezes mais do que isso só em multas para evitar julgamentos nos Estados Unidos. O que mais existe por trás dessa operação que rompeu fronteiras e ameaça a estabilidade e a democracia na América Latina? O que estaria por trás de uma operação que começa no Brasil e coloca a Petrobras no banco dos réus nos Estados Unidos? As perdas da Petrobras nos Estados Unidos se devem à montagem de uma estrutura global dedicada ao combate à corrupção, que cresceu exponencialmente após o atentado às Torres Gêmeas, levando o país a se tornar uma espécie de polícia do mundo. Essa estrutura foi construída a partir de 3 leis e 2 instituições que vamos abordar neste capítulo. As leis permitem investigações contra estrangeiros, mesmo quando os crimes não têm origem nos Estados Unidos. Já as 2 instituições fundaram uma notável rede de cooperação internacional, um arranjo que alguns críticos consideram inconstitucional, porque desrespeita a soberania dos Estados nacionais. FCPA é a sigla em inglês para a Lei de Práticas Corruptas no Exterior, usada pelas autoridades norte-americanas para processar empresas e pessoas de praticamente qualquer parte do mundo. Para isso, basta que o crime investigado tenha algum vínculo com o país. Por exemplo, se o dinheiro passou por um banco norte-americano ou se a empresa investigada vende ações na Bolsa de Nova York, os Estados Unidos se julgam habilitados para agir. Foi assim que eles entraram no escândalo da FIFA e, além da Petrobras, também processaram a Odebrecht, a Braskem, a Embraer, a alemã Siemens, a francesa Alstom, a holandesa SBM Offshore, entre outras empresas. Se passar por algum banco americano, vira assunto interno americano. Então, quer dizer, esse exemplo que você deu mostra a força dos Estados Unidos. O futebol não é o esporte nacional americano. Houve a denúncia da corrupção lá da FIFA e alguma das consequências disso, compra de imóveis ou transações financeiras via bancos americanos, fez com que o governo americano, o Departamento da Justiça e tal, ficasse autorizado a atuar dessa maneira. E eles têm uma força tal que prenderam na Suíça nacionais de outros países, como o Brasil, né? A FCPA foi criada no final dos anos 1970 em resposta a um esquema de corrupção envolvendo a Lockheed Martin, empresa responsável por grandes sucessos da aviação, incluindo caças da Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter sido acusada de distribuir mais de 3 bilhões de dólares em propina na Itália, Holanda e Japão, muitas décadas atrás, a Lockheed sobreviveu e faz parte do Império Militar norte-americano. O combate à corrupção não quebrou a empresa. Hoje, a FCPA é aplicada pelo Departamento de Justiça, no campo criminal, e pela Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito civil e administrativo.
Foi por conta da atuação dessas instituições que a Petrobras assinou em 2018 um acordo de 853 milhões de dólares com o Departamento de Justiça para não ser julgada nos Estados Unidos depois das revelações da Lava Jato. No final dos anos 1990, os Estados Unidos pressionaram e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aprovou a Convenção Antissuborno. Na prática, foi uma forma diplomática encontrada pelos Estados Unidos para levar os princípios da lei anticorrupção norte-americana a outros países. Entre eles o Brasil, que ratificou o acordo em 2000, se comprometendo a combater o pagamento de propina a agentes públicos em transações internacionais. A convenção inspirou o Brasil a criar, em 2013, a Lei 12.846, a nossa própria lei anticorrupção, que abriu caminho para o uso da delação premiada nos termos que transformaram a Lava Jato no que ela é hoje. No início dos anos 2000, o mundo assistiu à explosão de uma das muitas bolhas especulativas que sacudiram a economia global. Foi neste ambiente que começaram a pipocar escândalos contábeis, e um dos maiores foi o caso Enron. O grupo gigantesco, líder em distribuição de energia, foi denunciado em 2001 por manipular o balanço com o propósito de esconder as dívidas e inflar os lucros. As investigações respingaram em bancos e na auditoria Arthur Andersen, uma das mais prejudicadas no processo. One of the reasons they indicted Andersen was to send a message to other companies that if they knocked on your door, if the Enron task force knocked on your door, you'd better cooperate or you could be destroyed and given the death penalty just like Andersen was. A condenação contra a auditoria foi revertida quando o processo chegou em tribunal superior. Mas o estrago já estava feito. Os mais de 100 mil trabalhadores da empresa foram reduzidos a apenas 200 depois do escândalo. Em 2002, foi a vez da WorldCom se envolver num julgamento que custou 30 mil empregos e mais de 100 bilhões de dólares em perda de valor de mercado. O Congresso reagiu a esses casos que envolveram setores importantes da economia, criando a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX. Seu objetivo é evitar a fuga de investidores por causa de crimes financeiros e contra o mercado de capitais, tudo entendido como falta de governança nas empresas. Por isso, a lei obriga a contratação de auditorias independentes e a criação de controles internos para reduzir a ocorrência de fraudes. Estamos falando do que pode ser considerado o embrião do compliance, uma palavra que a Lava Jato ajudou a popularizar no Brasil. Compliance pode ser entendido como a adoção de um conjunto de regras que previnem desvios nas empresas. Você sabe o que é compliance? Como consequência da falha no controle interno, investidores estrangeiros moveram contra a Petrobras uma ação coletiva nos Estados Unidos e conseguiram um acordo de quase 3 bilhões de dólares. A SOX entrou em vigor pouco tempo depois do atentado das Torres Gêmeas, um acontecimento que não só mudou o conceito de segurança do Departamento de Estado norte-americano, como também fez da luta anticorrupção uma maneira de intervir na economia global. Eu acho que é uma série de fatos históricos que vai mudando, né? Quer dizer, você tem o fim da Guerra Fria, que já faz mudar também, digamos, a questão do comunismo deixa de ser central, é mais uma questão geopolítica mais ampla. O que eu acho que o 11 de setembro acrescenta fortemente é a guerra contra o terror, que tem sempre uma dimensão também ligada à corrupção, de certa maneira, por causa da lavagem de dinheiro. Eu achava que aquele ataque às torres ia ter profundas consequências, não só na sociedade americana, mas na política externa americana. Quer dizer, foi isso que ocorreu, né? Você teve a psique americana ficou alterada. O atentado também produziu um apagão nos direitos civis, depois que o governo Bush assinou um decreto batizado de Lei Patriota, em outubro de 2001. Que eu dizia lá na época que era o ato 5 dos Estados Unidos. Era tudo, enfim, o ato 5 aqui foi esse Patriot Act americano, que deixava
todos os direitos garantidos pela Constituição em suspenso. O governo americano poderia interferir na correspondência, nos e-mails, no telefone. Foi uma reação muito violenta. O decreto vinha com a promessa de aprimorar o combate ao terrorismo, mas na prática também acabou com freios e contrapesos que dificultam abusos nos tribunais e nas agências de segurança. E nenhum outro setor contribuiu mais para a selvageria que se instalou no país do que a Seção de Integridade Pública do Departamento de Justiça. Esse departamento é uma espécie de unidade anticorrupção de elite, com dezenas de promotores encarregados de investigar autoridades públicas. Uma das figuras mais polêmicas é Andrew Weissmann, um ex-promotor que liderou inquéritos de grande repercussão na imprensa nas últimas décadas, passando pelo caso Enron até chegar à Petrobras. Enquanto Weissmann esteve no Departamento de Justiça, técnicas nada ortodoxas foram desenvolvidas e depois incorporadas pela Lava Jato, como, por exemplo, o uso da mídia para escandalizar conduções coercitivas, a ocultação de provas e a ameaça a testemunhas de defesa, além do uso intenso de prisões que acabam em delação premiada. Uma das mais graves violações que já ocorreram na história da Seção de Integridade Pública do Departamento de Justiça atingiu o ex-senador republicano Ted Stevens. O caso lembra um pouco o que aconteceu com o ex-presidente Lula na Lava Jato. Stevens era o senador mais antigo dos Estados Unidos, tinha mais de 40 anos de vida pública, quando foi acusado de receber milhares de dólares em presentes de um amigo pessoal, que também era sócio de uma das maiores empresas de petróleo do Alasca. O empresário foi associado à reforma de uma cabana que pertencia a Stevens, que foi transformada num modesto chalé de 2 andares no meio de uma zona florestal. No decorrer do julgamento, descobriram que a empresa que fez as melhorias teria se aproveitado da situação para superfaturar o valor da obra. Mas os promotores criaram outra narrativa, uma que sustentava crime de corrupção. Stevens acabou condenado em primeira instância em 2008 e não conseguiu se reeleger. Foi o fim de sua carreira política. O jogo só começou a virar quando um agente do FBI denunciou erros e abusos cometidos por investigadores durante o processo. A força-tarefa escondeu provas e até testemunhas da defesa e levou ao júri indícios de culpa que depois foram considerados uma fraude pela Justiça. O juiz Emmett Sullivan derrubou a sentença em 2009 e mandou investigar a atuação dos promotores. Em crise, o próprio Departamento de Justiça pediu desculpas a Stevens e reconheceu que a ação da força-tarefa foi irresponsável e deveria ser apurada. Stevens morreu num acidente de avião em 2010. Logo depois, um dos promotores, afastado do caso por causa dos abusos, cometeu suicídio. Essa má conduta que marcou o caso Stevens não é exatamente uma novidade. A Operação Enron já havia inaugurado esse perfil de promotor que acredita que os fins justificam os meios. E o fato é que investigar e punir esses desvios não é regra, é exceção. Andrew Weissmann, por exemplo, seguiu normalmente com sua vida de estrela do Departamento de Justiça, até decidir abandonar o cargo público e retornar à advocacia privada em outubro de 2019. Durante anos, ele acumulou críticas de setores da mídia pelo histórico de violações. Algumas são retratadas no livro Autorizado a Mentir, escrito pela ex-promotora Sidney Powell. No caso Enron, por exemplo, aconteceram situações desumanas, como o relato de um ex-executivo que ficou trancado numa gaiola infestada de insetos, com apenas uma fenda de luz. Muitos investigados enfrentaram meses de prisão e alguns até de solitária, e receberam ameaças contra seus familiares até decidirem cooperar com o Departamento de Justiça.
not only needs to be fired, but fully investigated. Em 2002, depois do atentado às Torres Gêmeas, da criação da Lei Patriota e da SOX, os Estados Unidos fizeram uma outra grande mudança na estrutura anticorrupção. Eles criaram o DHS, o Departamento de Segurança Interna, que tem um objetivo muito claro: manter a América segura. Com orçamento estimado em 40 bilhões de dólares, as 22 agências desse departamento juntam todos os serviços de inteligência e compartilham informações obtidas através de espionagem. Seus 240 mil funcionários são capacitados para responder à ameaça terrorista em chamados internos, nas fronteiras ou no campo cibernético. Uma das razões pelas quais não foi detectado esse ataque, porque não havia comunicação entre os órgãos de segurança e de informação. Se eles tivessem um sistema ágil de comunicação, se estivessem melhor aparelhados, isso é a grande potência, né? Tinha essas vulnerabilidades. A curto prazo foi criado o Departamento de Defesa Interna, que centralizou essas informações. Eles coordenam os órgãos todos, né? O CIA, o Departamento de Estado, o FBI, todos os órgãos de inteligência americanos agora estão subordinados a esse Homeland Department. Juntos, o DHS e a Agência Nacional de Segurança, NSA, formam o Núcleo de Proteção dos Estados Unidos. Uma das primeiras parcerias entre o DHS e as autoridades brasileiras aconteceu durante a Operação Banestado, que contou com a participação do ex-juiz Sérgio Moro e de outros agentes da Lava Jato. No próximo capítulo, veremos como a relação com os Estados Unidos se intensificou nos últimos anos a ponto de respingar em interesses nacionais. Yes, well, Moro is clearly a leader of this, and he had his eyes on this coup the whole time, and there's O treinamento por agentes americanos, treinamento de procuradores, juízes, até inclusive ministros, eu acho tanto quanto problemática. Houve na casa da Petrobras um abandono do governo brasileiro que eu saiba. Jamais o nosso embaixador em Washington procurou o Departamento de Justiça para interferir a favor de uma empresa que quer interesse nacional. E falharam os mecanismos de controle.